A Parque, Associação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária. Cada sucesso, uma emoção. Vem aí, próxima atração. Horário reservado a programa independente de inteira responsabilidade de seus produtores, idealizadores e apresentadores. São 7 horas. Bom dia, Seridó. Bom dia, Curimataú. Um abraço. Estamos chegando, iniciando a partir de agora, mais um Jornal Municipal. As notícias, as notas, avisos e comunicados do Governo da Participação no ar a partir de agora. Está no ar. Jornal Municipal. As notícias oficiais da Prefeitura de Picuí. 7 horas e 1 minuto. Lembramos que estamos também ao vivo pelo Facebook, no perfil da emissora Cisal FM. Hoje é sexta-feira, final de semana, né? Início de final de semana. Hoje vamos tratar de educação. Daqui a pouquinho vamos falar de educação aqui no nosso Jornal Municipal. O cronograma de atendimento médico e odontológico para hoje aqui no nosso município, hoje 29, o atendimento de Santa Luzia, na equipe 1, teremos pela manhã Dr. Gleides com atividades extras, Leomar e Amanda com educação permanente. À tarde se repete o atendimento da manhã. Na equipe 2, para hoje, equipe 2, bairro Limeira, doutora Elaine, atividades externas, Sabrina, geral e visita puerperal, Júnior com atendimento geral. À tarde, doutora Elaine, atividades externas, Sabrina, educação permanente, Júnior com atendimento geral. Na equipe 3, para hoje, a base dessa equipe é zona rural. Hoje, nas Pedreiras. Pela manhã, doutora Jéssica, atendimento geral, Ellen, citológico. E à tarde, doutora Jéssica e Ellen com atividades externas. Climério está de férias. Ele me falava antes de ontem, se não estou enganado, que deu entrada na aposentadoria, doutor Climério. Muito bem. Hoje, na equipe 4, dia 29, doutor Yuri e Liliane, reunião da equipe. Fabiano também. Portanto, pela manhã, toda a equipe estará em reunião, ok? Da equipe 4. À tarde, doutor Yuri, visitas, Liliane, burocracia, Fabiano, agendamentos. Na equipe 5, para hoje, equipe 5, dia 29, a base é o Centro de Saúde, doutora Hilda e Natália com visita, João Paulo, extração. À tarde se repete o atendimento da manhã, só João Paulo que estará com restauração. Dia 15 de abril, a Conferência Municipal de Saúde. Na equipe 6, a hoje, equipe 6, Urubu, manhã e tarde, Érica com citológico pela manhã e à tarde visitas. E doutora Lívia também com visitas. Na equipe 7, para hoje, dia 29, Serra dos Brandões, doutor Diogo, atendimento geral, Denise, educação permanente e Marcos com atendimento geral. À tarde, Denise, educação permanente e Marcos com atendimento geral. Dia 29, hoje, equipe 8, Pedro Salustino, doutor Abel, reunião de mais médicos, Carol e Gabriel, educação permanente. E à tarde se repete o atendimento da manhã. Esse é o cronograma de atendimento médico odontológico para hoje. A coleta de resíduos sólidos para esta sexta-feira, pela manhã, JK e Centro, e à tarde, Monte Santo e Pedro Salustino. Amanhã, sábado, um dos veículos coletores que realiza coleta pela manhã no Limeira e Chico de Adalto, e à tarde no centro, essa parte aqui que dá acesso à nossa feira livre da Secretaria de Saúde. Vem aí a 5ª Conferência Municipal de Saúde, Democracia e Saúde, Saúde como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS, dia 15 de abril de 2019,
no Auditório Municipal de Jailma de Lima Vasconcelos, a partir de 8 horas da manhã. Toda a sociedade civil deve participar do maior debate sobre saúde do município de Picuí. A saúde é um direito e o SUS uma conquista. Realização aí da Prefeitura Municipal de Picuí, através da Secretaria de Saúde, entre outros órgãos e instituições públicas. Tá certo? Vê aí também outro evento, primeiro seminário de prevenção de acidentes de trabalho do município de Picuí, dia 3 de abril de 2019, início a partir das 8 horas da manhã, no Auditório Municipal de Jailma de Lima Vasconcelos. 8 horas, credenciamento, 8h30, abertura, 9h10, palestra, primeira palestra, o papel da fisioterapia preventiva na saúde do trabalhador, com a Caroline, a ministrante Caroline de Medeiros Souza. Logo em seguida, 9h30, palestra 2, gestão da mente, caminhos para um trabalho saudável. Ministrante Daniel Macedo, psicólogo clínico e coordenador do NASP aqui em Picuí. 10h30, debate, 11h30, encerramento. Realização da Prefeitura Municipal de Picuí, com apoio de instituições também, que faz parte aí, que trata do trabalhador, do trabalho, né, que nós desenvolvemos. Portanto, é o primeiro seminário de prevenção de acidentes de trabalho do município de Picuí, dia 3 de abril. Ok? WhatsApp da infraestrutura, 996999446, e do pessoal que trabalha no combate ao mosquito da dengue, 998316911. Qualquer informação, qualquer serviço, entre em contato aí por um desses números que a gente acabou de passar. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, complementar para a gente, né? Tá certo, ok. São 7h08, a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta com a segunda parte do nosso Jornal Municipal. O IPTU é uma importante fonte de renda para o município. Quanto maior a arrecadação, maiores serão os benefícios para você. O objetivo é ordenar o desenvolvimento das várias funções da cidade e também do interesse público. O boleto do IPTU já está sendo entregue aqui em Picuí. Mas atenção, o pagamento que for realizado até o dia 31 desse mês vai ter desconto de 25%. O IPTU é essencial para termos acesso ao serviço público de qualidade e assim você contribui com o desenvolvimento de Picuí e, consequentemente, assegura que todo o dinheiro arrecadado seja revertido em obras e serviços para a rua ou bairro em que você mora. Então aproveite e pague o IPTU até o dia 31 desse mês e você vai ter um desconto de 25%. Contribua com o Picuí, contribui com o IPTU. Prefeitura Municipal de Picuí, Governo da Participação. São 7h10, de volta aqui com o nosso Jornal Municipal. Aproveitar para abraçar o pessoal que já está na live conosco. Joselma Santos, bom dia, Joselma. Dona Guia Remígio está conosco, ela nos acompanha a programação da emissora. Nenê Macedo conosco, Walter Araújo, marido de Fátima, Leica está conosco, Leica já está aqui conosco também. Bom, vamos para os cumprimentos iniciais dos convidados de hoje. Inicialmente, Daniel Macedo, psicólogo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Francisco. Bom dia, minha amiga educadora Leica. Isso. E é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse programa tão importante para a nossa comunidade. Leica, bom dia. Bom dia. Mais uma vez nos encontrando aqui, né? Com certeza. Francisco, doutor Daniel. Reginaldo, vai, ali Reginaldo. nos controles, né? Os internautas que nos acompanham, né? Pela a live da Rádio Cisal e também os rádio ouvintes. E toda a comunidade educacional em especial. Vamos começar pela formação ou pelo autismo? Vamos começar aqui com o Daniel, né? Daniel. Isso, Daniel. Vamos falar sobre o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Daniel, eu passo a bola para você, que eu também preciso saber mais sobre. Eu assisti a palestra que aconteceu lá com a psicóloga, mas já cheguei e já tinha começado. Com Larissa, na Com Larissa, segunda-feira, isso. né? Na segunda-feira, porque nós temos 2 grupos grandes de Isso. professores, um que participam, o grupo da segunda-feira, né? Que é o nosso HTPC coletivo, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo, e tem o grupo da terça-feira, do qual foi o doutor Daniel que proferiu uma palestra para profissionais da educação, como também pais que lá estavam presentes. Foi isso, Daniel? Verdade. Isso. E assim, antes de eu começar a proferir algumas palavras sobre autismo, eu quero parabenizar, né, o município, principalmente a vocês, né, pedagogos, orientadores, enfim, todo esse grupo, essa equipe, e que conseguiu mediar, né, 2 dias praticamente de formação, né, sobre um tema que realmente a gente precisa esclarecer mais, a gente precisa trazer aos pais e, sobretudo, obviamente, aos educadores, para que possam cuidar melhor da criança autista, né? O autismo hoje é um fenômeno no mundo, né? E por ser no mundo, Picuí também não ficaria ausente. Nós temos um grande índice crescente de crianças sendo diagnosticadas, apresentando sintomas de autismo. E o evento, ele trouxe essa oportunidade, né? Inclusive dando oportunidade, né, a profissionais, como, né, e aqui eu também agradeço pelo convite, porque eu trabalho com autismo há um tempão, né, tenho casos que eu cuido, né, tanto em relação no sistema público, quanto também em clínica particular. Então isso é importante porque são muitas crianças e realmente a gente ainda tem que diagnosticar também, né, futuros casos ou casos que ainda não são descobertos e com o tempo vão sendo revelados justamente no espaço da escola. E aí eu destaco a importância do profissional de educação, principalmente aqueles que trabalham na educação infantil, né? No evento, no segundo dia, né, à noite, eu falei muito da importância, porque se não fossem os educadores, os nossos profissionais, a gente não teria tanto acesso, né, aos casos do autismo. E o mundo todo, né, está em alerta, no sentido positivo de ajudar, né? Hoje já existem muitas metodologias, né? Eu lembro aqui que um dos educadores, Gilson, brilhantemente mostrou vários instrumentos pedagógicos, atividades, que isso é importante. O autismo hoje é considerado, não é uma doença, né? Eu enfatizei muito isso, Francisco e Leica, porque Isso. as pessoas, inclusive as leigas, né, ou aquelas mais pessimistas, acham que é uma doença. Não é doença. A criança autista é uma criança, claro, eu vou entre aspas, uma criança especial, mas no sentido também positivo, especial, porque precisa de muita estimulação. São crianças que no decorrer do tempo vão desenvolvendo e inclusive sendo capazes de serem crianças de altas habilidades, né? O autismo é uma síndrome que faz parte, aliás, que gera fenômenos sintomáticos, déficits no neurodesenvolvimento da criança. Claro que existem adolescentes, adultos, mas a gente fala em autismo já iniciando nessa fase da infância, né? Isso mesmo. E assim, eu estava, Daniel, vendo uma reportagem sobre autismo de uma jornalista, né? Que inclusive ela não morava no país, ela morava fora e veio e assim, e quando chegou a criança, 3 anos, colocou na educação infantil. E aí a professora, né, chamou os pais para conversar e apresentar que realmente, diante das demais, ela apresentava um comportamento diferenciado. E ela disse assim, eu estudei, eu fui professora, mas ninguém me disse, ninguém nunca falou sobre autismo. E hoje eu agradeço aos professores da educação infantil por ter me chamado e a partir daí foi feito os encaminhamentos, né?
e ela coloca muito bem. Para lidar com o autismo é preciso muito amor. Inclusive, essa mãe, ela fez uma cartilinha e entregou os pais para como os pais ensinar os filhos a conviver com a filha dela dentro da escola. Então, eu vi essa reportagem ontem, a gente fica pesquisando e a gente vendo e vê a importância do professor. Eu também tenho uma sobrinha em Brasília, que hoje já está com 13 anos, e realmente foi na escola também que foi descoberto, né, a atenção, a percepção do professor da educação infantil e o cuidado, né, porque dentro daquele coletivo de crianças, o comportamento de uma se destaca, porque percebe-se o que é normal e o que a gente acha diferente. E então, assim, os professores da educação infantil também são muito importantes nesse momento. Às vezes, os pais, não é fácil, como ela colocou, a pessoa saber que a criança, você tem um filho com todo amor e carinho, e de repente você apresenta vamos dizer assim, um diagnóstico que você não esperava, né? Aí precisa toda uma preparação e enfrentar, né? Isso e a escola ela tem ajudado nessas questões. É importante quando um professor chama um pai, uma mãe, preste atenção no que o professor diz, né? Porque realmente é dentro onde tem várias crianças na mesma idade que ela vai apresentar certos comportamentos. E aí, a partir daí, essa informação vai ajudar num tratamento mais rápido, né, numa melhor qualidade de vida para essas crianças e também o apoio às famílias para aprender a lidar com essa nova situação. Um exemplo que eu vi lá é aquele que às vezes o pai não conhece, a mãe não conhece. O problema é quando o profissional diz que pode ser isso, não, mas meu filho é inteligente, ele conta, não é isso? Então, esses fatos sempre acontecem, Daniel? O pai fica surpreso? É muito comum, recorrente, essas defesas dos pais, né? Claro que a gente também respeita e aos pouquinhos nós, no caso, profissionais de saúde mental, né? E aqui eu falo mais do campo da psicologia clínica, eu sou psicólogo clínico, também atuo na educação, e vejo como um mecanismo de defesa, né? Aos poucos a gente vai orientando, né, dentro de um contexto de humanização, e os pais vão aceitando, mas não é fácil, né? Não é fácil porque mexe com todo aquele idealismo, o ideal de ter um filho normal, uma gestação, enfim. Então, a criança, quando nasce e quando se é diagnosticado o autismo, ela mexe com toda a família, principalmente com a figura da mãe, né? A mãe, ela reage dessa forma. Então, é importante que essas ações, né, campanhas, enfim, elas tragam esse reforço de informações. E como eu já falei, tirar o autismo de uma compreensão patológica, né? Não é doença, não é doença. Existem muitas interpretações, muitas formas de ver o autismo, inclusive existe uma corrente, né, de profissionais, e até eu vou só situar o nome da corrente, que é a fenomenologia existencial, que diz o autismo é um modo de ser no mundo. Olha, interessante, né? É subjetivo, mas tira toda preocupação em patologizar. Ou seja, é um transtorno, né, que traz déficits em algumas dimensões do comportamento humano, né, afetividade, etc., e que acaba gerando um pouco, né, de atraso em alguns campos. Mas, quando se é diagnosticado diferencialmente e antes, né, precocemente, se consegue trazer várias alternativas para que essa criança possa se desenvolver num campo bem adequado, né? O autismo se pode diagnosticar já bebê, né? Nós temos na quantificação diagnóstica, nós temos de 0 a 3 anos. Então, é possível até quando a criança nasce, né? Porque tem sintomas, né? A criança aparece.
e você de repente pensa, mas quais são os sintomas? Quais as características Era isso para que eu que ia a gente perguntar. possa diagnosticar um autismo? Isso. Obviamente, todo profissional de psicologia, todo profissional de neurologia, psiquiatria e as áreas, né, de pós-graduação, etc., se baseia em dois manuais importantíssimos, né? Uhum. O autismo, obviamente, foi descoberto, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, tem alguns autores, e hoje se tem claramente que os principais sintomas do autismo seria um déficit, né, na comunicação. A criança autista, ela não se comunica, né? Não é que ela não queira, ela não tem habilidade para comunicação, né? Aí você vai ver a importância dos educadores nessa fase. As crianças, elas sentem dificuldade de verbalizar aquilo que sente, de buscar o entrosamento interpessoal com outras crianças. Por isso que é comum na sala de aula aquela criança se isolar totalmente. Uhum. Autismo, né? Autos, latim, aquilo que é próprio. O autismo seria uma condição onde o ser humano, o meu ego, se volta para dentro de si, para si mesmo, né? É um ser em si mesmo, não é um ser para o outro. E aí, por isso que a primeira manifestação do ser humano é a linguagem, a comunicação. E o autismo vem tardamente, né? Existem as fases, tem autistas que realmente não se comunica, e quando se comunica, aliás, não comunica no sentido da linguagem verbal, se comunica em outras formas, dependendo do tipo, né? Existe o autismo leve, moderado, grave, e esses comprometimentos vêm chegando ao longo do tempo. Quando é tratado, então é possível ter grandes avanços, né, no desenvolvimento. Então temos a comunicação, temos também o problema que é um déficit da afetividade, né? Por isso que as mães leicas se desesperam. Poxa, eu abraço o meu filho, eu beijo o meu filho, eu espero do meu filho não dá o retorno. Não demonstra. Né? Não demonstra. Então a afetividade, né? É um embotamento afetivo, a ponto de desenvolver outros transtornos. Nunca é autismo apenas. Sempre vai vir acompanhado com o desenvolvimento de outras síndromes, né? A gente chama de comorbidade. Existe autista que é hiperativo, existe autista que tem déficit de atenção, existe autista que pode ter um retardo mental. Enfim, nunca se diagnostica puramente e exclusivamente autismo, né? Claro que a gente chama hoje transtorno do espectro autista, né? Antigamente era só autismo. Nós temos o manual, lembrando aqui, o CID, Código Internacional da Doença, e temos um manual de diagnóstico e estatísticas, que seria o manual norte-americano, que é o DSM, onde nós encontramos o termo transtorno do espectro autista. No CID, que o Brasil usa, né, para dar os diagnósticos, laudos, etc., a gente usa autismo, né, transtorno do autismo. Mas, enfim, então, comunicação, eu não me comunico, não consigo me comunicar, não é porque eu não queira, é porque alguma coisa da minha neurocognição, a neuropsicologia, ela existe alguns fenômenos que impedem. O outro, a afetividade, e dentro do comportamento temos alguns gestos, maneirismo, que a gente chama de estereotipias, né? Criança autista, às vezes, frequentemente repete algum tipo de gesto, de comportamento, às vezes se automutilam. É um quadro sindrômico, né? Rico em manifestações clínicas e que traz a expressão do espectro. Espectro são todos esses aspectos, é um conjunto de aspectos. Por isso que é difícil, viu? Por isso que é tão difícil diagnosticar no primeiro momento, né? Eu dizia na palestra que, aliás, alguém perguntou, mas como é possível diagnosticar uma criança, um bebê? Né? Pronto. Isso. A gente sabe que na literatura, a gente sabe que no conhecimento clínico pediátrico, enfim, a criança, quando ela não começa a manifestar as respostas para a mãe, né? A mãe dá o peito para amamentar, a criança não olha para ela, né? A criança, ela fica num estado quase, não seria catatônico, assim, de parada demais. Né? Pronto, no dito parado, e que
não recebe os estímulos. Então você mostra, por exemplo, uma garrafinha desta, né, balançando, ela não olha, quer dizer, o olhar vacante. A maioria tem essa expressão do olhar, ele não fixa e não fita o olhar para o outro, né? Porque ela não consegue, né? Alguma coisa dentro da neuropsicologia, lateralidade neurológica, não permite, né? Então veja como é muito complexo, né? Muito complexo. Clínico, clínico. E as causas, né? Eu vou fazer uma leitura bem rápida, que eu acho que é importante. As causas nos alertam, né? Principalmente as mães, né? As mães e os pais também. Nós sabemos que o uso de droga, né, na gestação pode ser uma hipótese, né? Alguns tipos de alimentação, né? Hoje a gente sabe que a água que a gente toma, em alguns lugares, né, por exemplo, lugares onde tem minas, a gente sabe que o chumbo, o ferro, o alumínio pode gerar alguma distorção na genética, né? O autismo também, não há uma causa, mas uma possibilidade de causa que seja genética, né? A genética ou uma mutação genética na gestação. Não é hereditário, né? Eu sou autista, vou gerar um filho autista, né? Mas é genético. Nós temos várias possibilidades de dizer que o autismo, a causa é multifatorial, né? A etiologia. Então existe também adoecimentos, existe medicação, né? No caso na gravidez, enfim, são várias, se a gente fizer uma pesquisa a gente busca. Isso aí. Legal. Na verdade, né, doutor Daniel, você ter o diagnóstico do autismo é um diagnóstico muito difícil, porque é um diagnóstico clínico, como o doutor Daniel colocou, clínico, né? O diagnóstico exclusivamente clínico, né? clínico. Não é o pedagogo, não é o que vai fazer, é clínico. Necessita que os casos, por exemplo, no caso de vocês da educação, precisam encaminhar para os profissionais, né? Para que esses profissionais em conjunto, psicólogo fazendo psicodiagnóstico, psiquiatra fazendo avaliação, neurologista fazendo algum exame. Não é que existe exame, né, neurológico que vai dizer, isso aqui é autismo. Não, são possibilidades. O diagnóstico é puramente clínico, observacional no início, com entrevistas com os pais, né, e um conjunto de possibilidades e estratégias. Antes que a gente fale aqui de formação com os gestores, Daniel, tem um tratamento, alguma coisa especial para cuidar dessas crianças, assim? Uma pergunta importantíssima, né? Não precisa de uma atenção especial dos pais? Isso. Não é doença, mas precisa de tratamento, né? O tratamento seria esses acompanhamentos. Assim como a causa ela é múltipla, o tratamento também é múltiplo. É múltiplo e multifocal, né? Todos os profissionais envolvidos com a criança são fundamentais. O tratamento ele requer, né, acompanhamento psicoterapêutico, porque a psicoterapia ela apresenta várias técnicas, vários instrumentos, inclusive a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das mais indicadas. Eu trabalho com essa terapia e eu vejo como é eficaz, né, como a gente consegue estimular bem e ver os efeitos na criança. Nós temos a linha de tratamento psicopedagógico, né, que justamente envolve todo o conjunto de educadores. Gente, a importância do educador, do professor da criança, né? Eu leio que você também presenciou isso, como foi rico o evento, né? Porque os professores falando, eu vi um dos professores lá que deu um exemplo muito bonito, né? Um professor que se apropria do assunto, que se aproxima a ponto da criança começar a responder, né? Com desenhos, né? Com afetividade. Muito bonito isso. Os professores de Picuí estão de parabéns, né? O trabalho que essa equipe da Secretaria, né, da Educação faz é fantástico, gente. Professores que estão atuando, professores que têm conhecimento e que sabem, né? Sabem muito sobre autismo. E eu vi isso porque eu tive um bom feedback. E o tratamento ele passa, né, primeiro as avaliações, né? É importante que qualquer pai ou professor que
notar que a criança manifesta algum tipo de sintomas, encaminhar o caso para o psicólogo, né, porque o psicólogo vai fazer um psicodiagnóstico. A questão do psiquiatra é importante, porque às vezes precisa sim, em alguns casos, de medicação, as medicações psicoestimulantes, né, porque às vezes o autismo vem, como eu falei, com comorbidades. De repente é uma criança que é super agitada, né, às vezes até com TDAH. Então, uma medicação psicoestimulante vai ajudar, né, a reduzir um pouco essa excitabilidade neurológica. Então, a criança ela consegue ter mais paciência ou consegue se equilibrar melhor nos estudos, porque às vezes desfoca, gera Questão transtorno de de concentração, né? aprendizado, concentração, etc. Neurologista tem alguns exames importantes. Nós temos a importância do fonoaudiólogo, né? Porque a criança Verdade. autista, lembra, tem um déficit na comunicação, expressão verbal. Ora, por ter o déficit na expressão verbal, então a importância de ser estimulada por um tratamento fonoaudiológico, né? No município nós temos fonoaudiólogo. Tem alguns exames que se faz também, né? Enfim, a alimentação, né, nutrição também é importante, porque às vezes tem criança, pronto, eu conheço uma criança que ela tem uma compulsão por Coca-Cola, né? E a criança vai para a escola e infelizmente não é no nosso município, é em outras regiões. É um caso que a criança para comer tem que tomar Coca-Cola. E eu fui perceber numa entrevista com os pais que realmente é a mãe que dava. A mãe deu a primeira vez, a criança autista ela consegue fixar um comportamento e vira algo muito repetitivo. Então fixou no Coca-Cola. E o desafio é a gente conseguir reeducá-la para excluir a Coca-Cola da alimentação. Poxa, É interessante. muito difícil. É um assunto muito rico, muito vasto. Por isso que a gente chama de espectro, né? Aquilo que é muito amplo. Então o tratamento não é só psicológico, né? Não é somente pedagógico, não, é um conjunto, mas o que é mais eficaz é essa combinação, né, da área da educação e psicologia. Essa casadinha, ela traz um avanço muito grande, porque em síntese, a criança tem que ser estimulada, né? Estimulada. A educação já faz a parte dela. Os pais têm que ir à escola, têm que conversar, têm que dar informação e também têm que ser ajudados, né? Porque as famílias de autistas, elas sofrem junto, né? Que não era para sofrer, era para se adaptar, para cuidar melhor. Nós temos casos brilhantes na humanidade, né? Pessoas que foram gênios de criar, gênios de criarem, enfim, né? Muitas coisas aí boas, como a gente sabe. Muito bem. Daniel, vai ficar conosco ou precisa sair? A gente vai até mais um pouquinho. Beleza. Vamos falar da formação de gestores, Leica? Vamos, fazendo uma ponte aí com o doutor Daniel, essa formação dos nossos professores, né, para cada vez eles terem uma melhor atuação na sua sala de aula, na sua prática do dia a dia. Então, ela acontece mensalmente, né, a prática da formação, e aí a gente vai trazendo realmente temas bem abrangentes ao grupo, que realmente venham, vamos dizer assim, melhorar cada vez mais a prática do professor e, consequentemente, a aprendizagem dos nossos alunos que estão aí, né, dependendo realmente de encaminhamentos. E, na verdade, nossos professores têm feito esses encaminhamentos, têm realmente desenvolvido o trabalho pedagógico com muita desenvoltura, com muita excelência, no serviço público, né, que é bom que se destaque isso. Então, a gente percebe quanto a formação ela é importante para o profissional, principalmente essas formações em serviço, elas são riquíssimas, né, porque o professor está recebendo uma formação, né, pela instituição, dentro do seu horário de trabalho, e ele vai melhorar realmente a sua ação, o seu profissional, né, na labuta do seu dia a dia. E essa mesma perspectiva a gente vem desenvolvendo, Francisco, com os nossos gestores, né? Hoje percebemos quanto é importante a formação, quanto ela é importante. A formação ela é importante. Ela é importante para alinhar o fluxo de informações, para alinhar um trabalho em todo o sistema, né?
trabalha, as orientações que sejam dadas aos gestores aqui da zona urbana são as mesmas orientações e suporte que damos também à zona rural. Então, esse é o nosso objetivo. Amanhã será o nosso encontro. Esse encontro de formação ele é mensal. Então, amanhã a gente terá o nosso segundo encontro com formação para os nossos gestores, né? Com esse objetivo de alinharmos realmente as atividades da gestão educacional no âmbito do município. Vocês preparam um profissional para estar lá na sala de aula, e o que eu achei interessante lá na parte que eu assisti é que a interação dos professores, o pessoal perguntando lá, a psicóloga que estava lá no momento, muito interessante, viu, Lica? Com certeza. A participação dos professores é de suma importância, né? E assim, quando a gente percebe que o professor, ele interage na palestra, ele pergunta, com certeza ele faz o melhor lá com as suas crianças, com os seus alunos, seus educandos, lá na sala de aula, Francisco. Então, assim, e aí a gente, a partir dessa interação com o professor, é que a gente tem como mediar, né, certos conflitos, certos encaminhamentos. Isso. E assim, nós temos os profissionais que estão de apoio ao professor. Coordenação pedagógica, nós temos os nossos orientadores educacionais, que vai passando por esse grupo. O professor vai dizendo, Daniel está com um problema assim, ele não está se comportando assim. Então, a coordenação já se envolve com a gestão da escola. Nós temos os orientadores que não estão semanalmente por causa da demanda nas nossas escolas, mas aí a gente já passa para o orientador educacional. O orientador educacional faz a sua análise daquilo ali, propõe sugestões de atividades e aí vem, depois do orientador, a gente tem os psicólogos educacionais, depois dos nossos psicólogos, aí sim, vai os encaminhamentos. Porque os nossos psicólogos, eles são educacionais, eles não são clínicos. Então, ele vai caminhar para o psicólogo clínico, para o psiquiatra, para o neurologista. E assim, por que a gente traz esse tema para aqui, Francisco? Porque é importante que os pais percebam que quando a escola chama, que percebe que tem algo, vamos dizer assim, diferente, não é? Naquele grupo. Então é importante que os pais escutem, porque assim, com certeza, o dia a dia e a prática também dos acontecimentos vai fazendo com que você tenha um pouco mais de conhecimento. E atenda a gente, porque assim, às vezes o orientador educacional, ele faz vários encaminhamentos e entrega para os pais fazerem esses encaminhamentos, a gente já dá toda a orientação. E, infelizmente, Francisco, alguns pais, né, eles não fazem o que deveriam fazer, certo? E, em contrapartida, temos outros que participam, como nas nossas palestras proferidas na segunda-feira com Larissa, e na terça-feira com Daniel, tivemos pais de autistas participando, né, que pediram para participar. Então, assim, são pais que estão querendo aprender, estão querendo uma melhor qualidade de vida para o seu filho, né? Então, é isso que a gente quer, uma melhor qualidade de vida para as nossas crianças e as famílias para os seus filhos. E a formação, ela vai continuar acontecendo porque a gente acredita na importância dessa formação, na importância da discussão das questões que são colocadas no âmbito da nossa escola, tanto na zona urbana como na zona rural. E aí, amanhã, para isso, como a gente promove essa formação para os professores, também temos que promover para os nossos gestores educacionais, porque tudo isso precisa ter um alinhamento. Só que os gestores também, eles também participam dessas formações. Só que amanhã é uma formação, vamos dizer assim, mais pontual para os gestores, né, na questão de gestão realmente educacional. Hoje a gente tem promovido, o próprio Ministério da Educação, que o gestor ele precisa ter um olhar muito aguçado e forte
na gestão pedagógica. Então, a gente não é só a parte administrativa, que também toma muito tempo dos gestores hoje, mas também a parte pedagógica, o gestor das nossas unidades escolares não pode perder esse fio. Então, por isso que é tão importante a formação para os nossos gestores também. Bem, bastante interessante o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação de vocês, inicialmente de Leica, que é o nosso contato lá na educação. Leica, obrigado. Sempre a gente se socorre de você, viu? Obrigado, Francisco. Também você, assim, muito gentil com a gente. Também a todos os internautas que estão aí, né, na live, né? Isso. Minha cunhada, Neném Macedo, Leta Araújo, Dona Guia, tem cadeira cativa. Dona Guia Remy já acompanha, logo cedo. Começa com o Reginaldo, logo cedo. A todos os profissionais da educação, todos mesmo, a todos os pais que acreditam na oferta do serviço público que o Sistema Municipal de Educação oferta para as nossas crianças. Meu parceiro Daniel, obrigado pela participação e vai voltar aqui outras vezes, viu? Com certeza. Né? A hora que precisar, você sabe que eu sou apaixonado pela psicologia, né? As pessoas, muitos perguntam, né? Qual é a abordagem que você segue? Eu digo, olha, todas as abordagens que eu consigo ter alcance e tirar proveito dela, né? Isso é muito importante. Enfim, mas eu quero também agradecer a Francisco, a Leica, pelo convite. Francisco é quem vez quando a gente convida, eu estou aqui. Isso. Eu queria só deixar uma deixazinha bem rápida. Pois não. A questão dos direitos, né? Nós sabemos que existe uma lei que já protege o autista, a criança. Então, os pais também procurem saber disso, dos direitos que tem e que tem os seus deveres para fazer cumprir, né? A criança autista, ela tem algumas condicionalidades bem interessantes que ajudam também a prover com esses cuidados, né? Isso é importante. Mas assim, enfim, eu quero agradecer mais uma vez, estou à disposição, né? Sou psicólogo atualmente como coordenador do NASF, né? E também tenho um consultório particular onde eu atendo uma demanda significante de autistas. As pessoas se interessarem podem me procurar, né? Eu tenho um Face, eu estou mais no Face, eu estou um pouquinho atrás, eu estou no Instagram, é porque o Face eu gosto de armazenar, que é mais para mim, mais fácil. Mas eu tenho, né, Daniel Macedo, quem está interessado tem um número lá, em vez que eu estou postando alguns textos, postando alguns trabalhos que eu faço, né, isso ajuda para que eu possa anunciar a psicologia na sua vasta, né, diversidade, compreensão de saberes, etc. E ajudar na melhor Mas qualidade muito de vida, né? Agradeço muito. E assim, a gente não poderia deixar de agradecer também a oportunidade da nossa secretária, né, que tem, não tem medido esforços para que esses eventos ocorram, né, que tenha essa participação. E também hoje nós temos a coordenadora da Educação Especial, que é Jeana, e infelizmente ela não pôde estar hoje por motivos superiores. Tudo então, bem. assim, pessoas realmente militantes na causa da pessoa com deficiência, né? Só lembrar também o nosso público ouvinte que a gente está se esticando mais porque já foi acertado os detalhes com o nosso prefeito, com a direção da emissora. A todos o nosso abraço, até segunda, se Deus quiser. Você ouviu o Jornal Municipal. As notícias oficiais da Prefeitura de Picuí. Rádio Cisal FM, operando na frequência 87,9. Estúdios e transmissores instalados. A Rua 18 de Março, número 142, Centro, Picuí, Paraíba. CEP 58187000. Site www.cisalfm.com.br. E-mail cisalfm@hotmail.com. Uma emissora pertencente à APARC, Associação Picuiense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitária. Cada sucesso